Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nossa temática, os elos dourados da graça. Esse é o tema da mensagem do Reverendo Hernandes daqui a pouco. Mas antes disso, nosso bate-papo, a nossa entrevista gostosa aqui nos estúdios do Verdade e Vida, recebendo mais uma vez o pastor Davi Nogueira Guedes, ele que é um dos conselheiros da nossa Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, a APECOM, e também é pastor da Igreja Presbiteriana de Curitiba. Reverendo Davi, seja bem-vindo, está em casa, fica à vontade. Obrigado. Olá, minha gente, como vai você? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pelo convite, privilégio estar aqui mais uma vez, Rodrigo. E falando sempre de temáticas muito especiais, hoje falando de algo muito valoroso para nós, cristãos, com viés reformado, a gente vai falar sobre a graça, pastor Davi. Mas para falar sobre a graça, compreender a graça, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa entender antes, que é a nossa própria condição. A Bíblia diz que nós estávamos mortos, os nossos delitos e pecados, né? E que nós somos salvos, não pelo nosso merecimento, não pela nossa performance, mas pela graça de Deus. O que isso significa, pastor Davi? Isso é forte, essa reflexão. Porque antes da gente falar de graça, a gente tem que falar de morte. Né? A graça que nós desfrutamos não foi de graça, né, Rodrigo? Custou o sacrifício do nosso Senhor Jesus. Eu costumo dizer, e já disse isso aqui em outro programa, é que a única coisa que Deus não pode fazer é ir contra si mesmo. E Deus, ele leva muito a sério a sua palavra, diferente de nós, e ele cumpre a sua palavra. E o sacrifício do Senhor Jesus é central na revelação da graça, porque ele nos deu vida juntamente com Cristo. E aí, pela graça, nós somos salvos. Eu gosto também de pensar na graça como esse favor imerecido. Né? Há uma diferença muito interessante entre misericórdia e graça. Preste atenção nisso. Usando um exemplo, né? Os meus filhos lá, a Isabela e o José, pequenininhos, a gente tem que ensinar eles o tempo todo o que eles não podem fazer. Por exemplo, eles vão lá engatinhando, colocam o dedo lá na tomada, né? Quem nunca, né? E aí tira a mão daí, aí chega uma hora que não adianta. Aí a gente fala assim, vou corrigir. Aí eles dão aquela olhadinha para a gente assim, a gente... né? Então misericórdia é isso, misericórdia é quando Deus não nos dá o que a gente merece. Enquanto graça é quando Deus nos dá o que a gente não merece. É verdade. Eu acho que é muito profundo isso. Saber que nós não merecemos, mas Deus ainda assim nos amou. É ser coroado. É maravilhoso. Agora, existem algumas pessoas, pastor Davi, que não conseguem compreender essa dinâmica da graça, né? E às vezes olham para ela com certo desdém, dizendo, então se é a graça, se não tem a ver comigo, se tem a ver com o que Jesus fez, então eu vou continuar vivendo a minha vida, livre, leve e solto, do jeito que der na cabeça, experimentando a licenciosidade, a libertinagem, pessoas que não compreendem isso, né? Por que isso acontece? Por que algumas pessoas não conseguem compreender e trazem, né, esse certo desdém, como se a graça fosse levar a gente a ir a um caminho licencioso? Rodrigo, temer a Deus é levar Deus a sério, sabe? Por que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Porque quando a gente entende esse princípio de temer a Deus, é porque a gente está entendendo que a gente precisa levar Deus a sério. Voltando mais uma vez ao texto de Efésios capítulo 2, a gente foca muito naquela parte de que pela graça nós somos salvos mediante a fé, versículo 8. E isso não vem de nós, é um dom de Deus, não é fruto direto das nossas obras, não é resultado das obras das nossas mãos, justamente para que a gente não se glorie, começa aí. Porque esse comportamento é vanglória. E isso é uma prova cabal de que não teve contato real com a graça de Deus. Porque o contato com a graça de Deus, segue Paulo escrevendo, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras e mais, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, acho que a chave da graça é a gente entender o contrário disso.
Quem acha que a graça é para desfrutar do pecado, uma vez que a salvação ela não é nosso mérito, é porque não entendeu a graça. Porque a graça é o contrário disso. A graça é justamente algo que move a nossa vida para vivermos para a glória de Deus. A graça, esse favor imerecido, a gente falou agora, é um privilégio que o ser humano não tem ideia de tão lindo que é. Então, esse tipo de fala, de comportamento, eu vou resumir numa coisa só, isso é desculpa para pecar. E você precisa parar com esse negócio, viu, gente boa? Esse negócio de ficar tendo desculpa para pecado, colocando na conta de Deus, que negócio mais feio, de fato, né, uma coisa especial é que esse preço que foi pago, né, o nosso pecado ele não foi anistiado. É verdade, não foi deixado de lado. é verdade. Ele teve um preço e um alto preço, que foi o sangue derramado de Cristo. E quando nós barateamos a graça, né, nós estamos também desvalorizando, né, o sacrifício de Cristo. E o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, ele nos constrange, né, nos leva a viver de forma diferente. É exatamente isso que eu trago na próxima pergunta, pastor Davi. Como viver agora uma nova vida a partir dessa consciência? Compreendemos a graça, somos alvo da graça, como viver pela graça, a partir da graça, da consciência da graça? Servindo. Servindo. O chamado para a igreja é um chamado para sermos servos de Deus e uns dos outros. A graça de Deus, ela nos alcança, perdoa os nossos pecados, nos transforma, mas é uma transformação que nos torna igreja. Porque a igreja, a ideia de igreja, ao longo do tempo, se resumiu a uma instituição, um templo. Mas Paulo vai dizer que igreja somos nós, o corpo de Cristo. E cada membro do corpo é fundamental para que Cristo seja revelado e glorificado. Então, como é que você integra um corpo que não seja por meio do serviço, de servirmos uns aos outros? E mais do que isso, isso vai para o aspecto missionário da igreja, porque a gente serve tanto a irmãos na fé, quanto à sociedade. Então, eu acho que viver pela graça não é só desfrutar dos benefícios espirituais da graça, mas dos seus desdobramentos, no cotidiano de quem vive debaixo da graça. E isso é lindo. É verdade. E nesse sentido, pastor Davi, aqueles que são alvo da graça, ou seja, são justificados por Deus em Cristo Jesus, apesar de serem injustos, são agora feitos justos, serão esses também glorificados, eles experimentarão né, na eternidade de uma vez por todas, né, todo esse efeito da glória do próprio Deus. Qual é essa nossa expectativa, então, para aquilo que há de vir por meio da graça? Deixa eu só dar uma palavrinha, você usou uma expressão aí antes de chegar nesse ponto, que é a justificação. Eu gosto de pensar na justificação na perspectiva de um ajuste. Quando a gente compra um terno bonito, como esse aí que você está, o meu aqui, às vezes precisa fazer um ajuste. Né? Precisa apertar um pouquinho daqui, soltar dali. Eu gosto muito de pensar nesse aspecto que Deus, por meio da sua graça, Ele nos ajusta. Não é só uma justificativa mediante uma falta, mas é uma restauração, um ajuste, uma conformação. Paulo diz, não vos conformeis com este século, mas transformados pela renovação do nosso entendimento, nós provamos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vontade de Deus é isso, é que nós sejamos ajustados, nos tornemos justos. Né? E é essa justiça, essa justificação que muda a nossa perspectiva de vida. E a gente, então, passa a buscar, por meio da graça, dia a dia, uma vida mais conformada a Cristo possível. Nós amamos a Cristo. A graça, ela nos atrai para amar a Cristo sobre todas as coisas. Mas é necessário entendimento. Rapidinho aqui, você lembra daquela passagem de Lucas 10, que a gente conhece como a parábola do bom samaritano? O fariseu que procura Jesus, ele traz ali o Shemar, ele fala, então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua alma, tua força, e ele coloca algo que não tem em Deuteronômio. Ele fala assim, de todo o seu entendimento. Quando a gente olha Deuteronômio 6,5, a gente não acha essa expressão ali. Por quê? Porque é necessário entendimento disso, discernimento, entender a graça. Não é só desfrutar da graça, é discernir e provar da graça de forma
é gradativa e cotidiana. Eu acho que é aí que a gente tem a nossa esperança restaurada e a gente prova dos reais benefícios da graça, que vão para muito além de uma questão espiritual, né? E aí volta a pergunta da expectativa. Como a gente esperar essa glorificação que vem dentro desse processo? Acabei não falando sobre isso. A gente espera na volta de Cristo. A nossa expectativa é que todo o processo que a gente vive aqui está nos conduzindo para a consumação. Quando o Senhor Jesus grita na cruz, está consumado, ele está dizendo isso, o caminho foi aberto. E a graça é o que nos conduz para esse caminho, por este caminho e para esse caminho. Afinal de contas, o próprio Jesus fala, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. E que caminho é esse? É o caminho da graça. Pela graça, nós somos conduzidos a um relacionamento mais efetivo com Deus. Pela graça, gradativamente, nós somos também transformados e conduzidos ao caminho da maturidade. Aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós fica cada vez mais evidente. Essa é a temática da nossa conversa, do nosso programa de hoje, os elos dourados da graça. Como é bom, pastor Davi, a gente saber que a gente pode efetivamente depender de alguém que pode fazer aquilo que a gente não pode. A gente poder depender desse favor imerecido, a gente poder saber que nós recebemos aquilo que nós não éramos merecedores. Que o Senhor Jesus derrame graça sobre a sua vida, sobre a sua família, dê entendimento a você, para que você continue vivendo como um discípulo, uma discípula de Jesus. Amém. Nesse sentido, uma palavra final, pastor Davi, àqueles que estão nos acompanhando, para que eles possam viver pela graça. A coroação da graça é algo que a gente só vai entender e provar quando a gente levar Deus a sério. Eu quero muito trazer esse aspecto. A graça de Deus é maravilhosa, mas ela nos desafia, nos convida a vivermos por ela e para Deus acima de todas as coisas. É isso. A graça de Deus nos constrange. Os elos dourados da graça. Essa é a temática da mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes, que já começa na sequência. Não sai daí não. Que Deus te abençoe. Tenho a grande alegria de compartilhar com você um dos temas mais empolgantes de toda a Bíblia, os elos dourados da graça. E vamos basear esta mensagem em Romanos, capítulo 8, verso 30. Vamos ouvir a leitura deste texto. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O apóstolo Paulo, o grande bandeirante do cristianismo, o grande desbravador do reino de Deus, o maior teólogo, o maior pastor, maior missionário, maior plantador de igrejas da história do cristianismo, o homem que escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento, escreve a sua carta aos Romanos, o grande manifesto cristão. Esta carta tem sido considerada o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. É talvez uma das obras mais robustas do ponto de vista doutrinário teológico de toda a literatura mundial. Nesta carta, Paulo desenvolve
a grande doutrina da salvação em Cristo, mostrando o poder do Evangelho, já na introdução da carta, mostrando como o pecado tenazmente acorrenta as pessoas, sejam os pagãos, sejam os moralistas, sejam os judeus. E Paulo encerra todos no pecado, dizendo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E então ele abre a porta da esperança, mostrando a salvação que temos em Cristo Jesus, a partir do capítulo 3, verso 24. No capítulo 4, ele vai mostrar para nós o exemplo da justificação pela fé, mostrando que Abraão e Davi foram justificados pela fé. No capítulo 5, ele fala dos frutos da justificação: paz no passado, graça no presente, glória no futuro. No capítulo 6, ele vai mostrar a nova vida que temos em Cristo. No capítulo 7, o conflito interior do homem, o bem que eu quero fazer, se eu não faço o mal que eu não quero, esse eu pratico. Mas no capítulo 8, ele vai apresentar para nós a grande obra de Cristo, a grande obra do Espírito Santo e a segurança que nós temos em Cristo Jesus. E no texto que nós acabamos de ouvir, tem aqui os elos dourados da graça de Deus. Paulo começa assim: aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Tudo começa com Deus. Não fomos nós quem escolhemos a Deus. Foi Deus quem nos escolheu. Não fomos nós quem amamos a Deus primeiro. Foi Ele quem nos amou primeiro. O nosso amor por Deus é o refluxo do amor de Deus por nós. Deus não nos amou porque viu em nós algo bom para ser amado. Deus nos amou porque Ele é amor. A causa do amor de Deus por você não está em você, não está em mim, está no próprio Deus. Ele nos escolheu, Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Não porque Ele viu em nós santidade, Ele nos predestinou para sermos santos. Ele não nos escolheu porque Ele viu em nós fé suficiente para sermos salvos. Ele nos escolheu para crermos. De tal maneira que a fé não é a consequência não é a causa da eleição, a fé é a consequência da eleição. Todos quantos foram predestinados creram, diz a Escritura. Ele não nos escolheu porque viu em nós boas obras, Ele nos escolheu para sermos praticantes de boas obras. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Mas Paulo diz assim: aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Há dois chamados, um externo e um interno. Um dirigido aos ouvidos, outro dirigido ao coração. O chamado eficaz é a voz do Evangelho. Jesus Cristo disse que as suas ovelhas ouviriam a sua voz e o seguiriam. Ele disse: eu lhes dou a vida eterna, e jamais alguém arrebatará das minhas mãos as ovelhas que são minhas, a quem eu dou a vida eterna. Houve um dia que você e eu ouvimos esta voz, a voz do Evangelho. Deus chama, e chama eficazmente. Chama na rua, no hospital, dentro da sua casa, dentro de um templo, no estádio de futebol. Não importa onde você esteja, a voz de Deus é poderosa, despede chamas de fogo, faz tremer o deserto. E esta voz é a voz onipotente do Deus Todo-Poderoso. Me permita ilustrar isso breve. Eu estava um dia no meu gabinete pastoral, quando entra um homem e disse: eu posso falar com o senhor? Eu disse: é claro. Ele me disse: eu estive ontem aqui, domingo, à noite, na igreja. Eu disse: mas que bom que o senhor veio. Ele me respondeu: mas eu não vim participar do culto. Eu disse: o que o senhor veio fazer? Ele me respondeu: eu era um traficante. Eu vim roubar um carro em frente ao templo. E eu perguntei: mas o que houve? Ele me disse: enquanto eu estava olhando os carros, eu ouvi uma música que brotava do templo. E eu entrei do jeito que estava, com meu revólver na cintura. E quando eu ouvi o Evangelho, aquele entrou com tanto poder no meu coração, que eu saí dali chorando, arrependido, quebrantado, transformado pelo poder do Evangelho.
Quando eu cheguei em casa ontem à noite, a minha esposa me perguntou: o que aconteceu com você? Alguém te machucou? Eu respondi para ela: não, mulher, aquele homem que você conhecia não existe mais. Aquele homem morreu, eu sou uma nova criatura, Jesus me perdoou, Jesus me salvou, Jesus me transformou. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus chama, e chama eficazmente. E Paulo prossegue e diz assim: e aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. A Bíblia diz que não há justo nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de Deus para dar conta da nossa vida. E então diz a Escritura que os livros serão abertos e nós vamos ser julgados segundo o que tiver escrito nesses livros. Testemunhas levantar-se-ão contra nós nesse grande dia do juízo. Por exemplo, as nossas palavras. A Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que nós proferimos. Você se lembra de todas elas? Você já xingou alguma vez? Já falou palavrão alguma vez? Já falou mal dos outros alguma vez? Já espalhou boataria, fake news alguma vez? Você não se lembra. Mas tudo está registrado nos anais do tribunal de Deus. E nós vamos dar conta, no dia do juízo, por todas as palavras frívolas que proferimos. Nós vamos dar conta no dia do juízo pelas nossas obras. Aquilo que você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, seus filhos não viram, seus amigos não viram, Deus viu. Você trancou a porta, apagou a luz, Deus estava lá. Você não pode esconder nada daquele cujos olhos são como chama de fogo. Vamos dar conta no dia do juízo pelas nossas omissões. A Bíblia diz que se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. Você pode estar dentro da sua casa, não falando mal de ninguém, não fazendo mal para ninguém, mas cometendo um pecado de omissão. Mas mais do que isso, a Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo pelos nossos desejos e pensamentos. Segundo os psicólogos, passam pela nossa mente cerca de 10.000 pensamentos por dia. Quantos deles você teria vergonha de contar para o seu amigo mais íntimo? A Bíblia diz que Deus é poderoso para julgar até foro íntimo. É por isso que Jesus Cristo disse que se você odiar, você já é réu de juízo. A Bíblia diz que se você olhar para uma mulher com intenção impura, no coração você já adulterou com ela. Muito embora os tribunais da terra não tenham competência para julgar foro íntimo, Deus tem poder para julgar foro íntimo. Em outras palavras, nesses quesitos todos do julgamento, nenhum de nós será absolvido. Todos seremos culpados. Pelas obras, ninguém poderá ser justificado diante de Deus. Então, por isso, um outro livro será aberto, o livro da vida. E se alguém não foi encontrado escrito no livro da vida, será lançado para o lago de fogo, onde haverá dor e ranger de dentes, para sempre. Então, o que Deus fez para nos salvar, sendo nós pecadores? Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho, como nosso substituto, como nosso representante, como nosso fiador. Quando Jesus Cristo foi para aquela cruz, diz a Bíblia, ele foi carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. A Bíblia diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós, que ele foi feito pecado por nós, ele foi feito maldição por nós. O sol escondeu o rosto dele, o Pai o desamparou naquela cruz quando gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento não havia beleza nele, porque o nosso pecado estava nele. E então ele pega o escrito de dívida que era contra nós, rasga-o, encrava-o na cruz e dá um brado: está consumado, está pago, aquele que crê em mim não deve mais nada. E ele morre pelos nossos pecados para ressuscitar para a nossa justificação. Então, você que crê no Senhor Jesus, Deus declara você no seu tribunal justo.
E Deus coloca na sua conta toda a justiça do seu Filho, perdoando os seus pecados do passado, do presente e do futuro, a ponto de a Bíblia dizer: já nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Paulo conclui com o último elo dourado da graça: aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. É claro que a glorificação está no futuro, acontecerá quando Jesus voltar. Mas Paulo coloca esse fato como algo consumado. Por isso o verbo está no pretérito perfeito. Aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Sabe o que significa isso? Se você está em Cristo Jesus, se você foi predestinado, chamado, justificado, na mente e nos decretos de Deus, você já está no céu. Nada nem ninguém pode arrancar você dos braços de Jesus. Nada nem ninguém pode tomar de você o presente da vida eterna. Aquele que começou boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Como Paulo escreveu para Timóteo, você pode tomar posse da vida eterna. Você pode ter segurança da sua salvação. Não porque você é forte, não porque você é quem persevera, não, é Deus quem garante a você, é Deus quem persevera em dar a você a vida eterna. Se você crer em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, como Senhor da sua vida, então agora mesmo Deus garante a você a posse, a alegria, a segurança da vida eterna. Eu quero orar em seu favor, porque hoje você pode tomar a decisão mais importante da sua vida, entregar-se a Cristo, olhar para Ele como seu Salvador pessoal, crer nele como Senhor absoluto do seu coração e receber dele o presente da vida eterna. Foi Jesus quem disse: ninguém vem ao Pai, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. E todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Todo aquele que vem a mim e crê em mim tem a vida eterna. Eu vou orar com você. Onde você está? Ore comigo. Ó Deus, eu quero te agradecer pela riqueza da tua palavra, por este plano lindo, glorioso, que temos de redenção, de salvação, de vida eterna em Jesus Cristo. Eu te peço, Pai, que tu apliques esta palavra ao coração de todos aqueles que nos assistem. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Olá, chegamos ao final do programa Verdade e Vida e eu aproveito para agradecer todos aqueles que são os nossos parceiros em missão, têm mantido esse programa no ar. E se você quer saber como você também pode colaborar, se você quer conhecer um pouco mais sobre o nosso programa, sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, entre em contato conosco, basta você enviar uma mensagem para a gente por meio do nosso WhatsApp mesmo. O telefone está aparecendo aqui na tela, o código de área é o 11 9 47 18 94 50. Fala ali que você quer conhecer mais sobre o programa, sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, como que você pode ajudar, como que você pode participar, e a gente vai mandar um presente para você, isso mesmo, gratuitamente, um presente para você na sua casa. Um livro como esse, um devocionário com mensagens para cada dia do seu ano. A temática é Gotas de Esperança para a Alma. Todas as reflexões escritas pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, eu tenho certeza, irão abençoar muito a sua vida, o seu dia, a sua família. Entre em contato, então, conosco. Se você quiser também conhecer mais da Igreja Presbiteriana do Brasil, nos procure nas nossas redes sociais. Lembre-se, é sempre o @IPBOficial. O programa Verdade e Vida vai se encerrando, vai terminando, mas semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos de volta, no mesmo horário e no mesmo canal.